Graças a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estou tentando usar esse microfone, mas eu ver se vai dar certo. Estão me ouvindo bem? Sim. Está muito alto? Tá bom, né? Amém. Glória a Deus. Irmãos, então vamos meditar na palavra do nosso Deus essa noite. Amém? Para isso, eu peço que os irmãos abrem suas Bíblias aí no livro de Oséias. Amém? Profeta menor, é o primeiro profeta menor da Bíblia. Entre os 12 ele é o primeiro, não é isso? Glória a Deus. O tema desta noite, irmãos, é a desobediência do povo e a misericórdia de Deus. Amém? O livro é Oséias, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler até o 9. Aí depois a gente vai abrir no capítulo 3 e ler do 1 ao 5, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar a leitura. Então, todos abriram? A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Dibaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeu, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jeziel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor teu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, Lo-Ruama concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Luame, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Amém? Vamos abrir então agora no capítulo 3, a partir do verso 1 até o 5. Amém todos? E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. E comprei para mim por 15 peças de prata um homer e um meio homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos seus dias. Amém? Glória a Deus. Então essa noite nós vamos falar um pouquinho referente ao profeta Oséias, esse profeta
que a gente, na história dele, a gente vê que foi um profeta muito fiel a Deus, né? Um profeta que o Senhor usou, e é um profeta que o Senhor usou de modo um pouco diferente dos outros. Amém? Irmãos, o profeta Oséias, ele pregou, né, em Israel, no início do reino do norte, né? O rei era rei Jeroboão II. Antes desse rei foi o rei Jeroboão I, né? Foi logo depois que as tribos, né, os reinos foram separados, o reino do sul e o reino do norte. E, irmãos, esse rei governou mais ou menos durante uns 40 anos, né? E Oséias então foi chamado por Deus ali naquele tempo. Era um período de muita prosperidade, um período que havia paz, tanto internamente, né, em Israel, como nas fronteiras, né? E assim também no reino do sul também, em Judá também havia paz, também havia prosperidade, porque ali também reinavam outros, né, como Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Embora o rei Acás, todos sabem que era um homem mau, né? A Bíblia até relata na história dele que ele até chegou a fazer rituais assim com a vida dos seus próprios filhos, né? Entregou os seus filhos a rituais, né, a deuses pagãos. Mas no mesmo tempo reinava ali Ezequias, homens, né? Homens que fez por onde aquele reino prosperar e ser um tempo de paz também. Mas logo em seguida vem a morte do rei Jeroboão II. Esse rei, ele morre, e a gente vê Israel, o povo todo em declínio, o povo se curvando, né, a outros deuses, o povo em pecado, o povo em apostasia, em iniquidade, e um povo totalmente sem limites, né? O povo cada vez mais ia se perdendo. Irmãos, e diante de toda essa situação que o povo vivia ali, né, em Samaria, no reino do norte ali, eles decidem então buscar ajuda estrangeira, né? Buscar ajuda na Síria, no norte, e no Egito, no sul. Eles decidem ir buscar essas forças, né? Aliados políticos, porque a crise também se instalou na política, e no espiritual também a crise era total. Mas eles vão buscar e tentar achar, né, forças, e eles acabam ficando cada vez mais fracos, mais arruinados, né? Então aqui, diante desse cenário, que o povo ali estava se perdendo cada vez mais, né, buscando essas forças, essas ajudas estrangeiras, externas, e não buscavam em Deus, mas achavam que ia ter solução. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Todos estão entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir agora então lá em Oséias, no capítulo 5. Oséias 5, a partir do verso 13. E aqui a gente vai ver, a Bíblia vai dizer que essa ajuda que eles buscam, né, essa ajuda vai fracassar. Amém? Capítulo 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá as suas feridas, subiu Efraim, né? Efraim era se referindo ao reino do norte, a Síria, e buscou a ajuda do rei Jareb, mas ele não poderá sarar-vos nem curar a vossa chaga. Então aqui a Bíblia relata que eles vão buscar, né, ajuda a esses povos pagãos, povos que não criam em Deus, e a ajuda não vem, porque a Bíblia aqui está falando que a ajuda que eles iam ter somente poderia vir de Deus, né? A provisão que eles precisavam naquele momento só viria do Senhor, e não daquelas forças que eles estavam buscando, né, exteriormente em outros povos. E daí a coisa vai ficando feia, o povo vai se perdendo cada vez mais durante esse período. Veja que era um povo que estava em prosperidade, um povo que estava vivendo uma certa paz, porém era um povo que se perdeu, né? Era um povo que se afastou de Deus. E geralmente, quando nós nos afastamos do Senhor, né, nós até vivemos um certo período de paz, né? A gente até vive, de repente um pouco mais,
outros um pouco menos, mas a probabilidade de não dar certo é certa, né? No final daquele caminho que a gente caminha sem estar na presença de Deus, vai dar errado. Isso é fato, porque infelizmente muitas vezes a gente busca, né, em riquezas, né? A gente acha que só porque às vezes a situação está um pouquinho melhor é porque a gente está bem com Deus e tal, mas quando a gente está vacilante, né, e acaba o dinheiro e a porca aperta, o que acontece? A gente começa a querer buscar ajudas dos nossos jeitos, né? A gente começa a querer inventar um monte de coisa e pelo fato de estarmos longe do Senhor, nós estamos sem direção. Então buscamos, né, ajudas em lugares e pessoas que não podem nos ajudar. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. E aquele povo foi se perdendo cada vez mais, a situação piorando. E o profeta então ele descreve a situação do povo. Vamos ler Oséias capítulo 4, versículo 1 e 2. E o profeta aqui ele descreve a situação daquele povo naquele momento. E ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, não há benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário, sangue e imediatamente a outro. Eles estavam assim, um prejudicando aos outros, sabe? E aqui a gente vê que aquele povo ele estava vivendo um caos total, né? Aqui a gente pode perceber que eles quebraram todas as regras, né? Aquele povo eles estavam, aquele povo estava numa situação onde eles pareciam que não tinham mais saída. Eles estavam totalmente fora do caminho do Senhor. E a Bíblia aqui diz que eles quebram todos os princípios de Deus. Aqui parece que eles pegaram as tábuas da lei e quebraram todas as leis do Senhor, né? E por eles estarem daquele jeito, irmãos, quando nós geralmente estamos longe do Senhor, as coisas ao nosso redor começam a ser atingidas, né? Irmãos, eu vou pegar o microfone que você está falando. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Amém? Então, como eu disse, irmãos, quando dependendo da nossa situação, né, com Deus, se estamos longe das coisas, o clima não fica bem. Ainda embora assim os nossos olhos carnais de repente visualizem, né, que está tudo legalzinho lá, poxa, eu estou com as minhas contas pagas, aí na garagem ali, graças a Deus tem o meu lar, tal, o meu emprego. Mas irmãos, o ambiente muda. Quando a pessoa não tem Deus, o ambiente muda, irmãos. E a gente vê aquele povo, né, pelo fato de eles estarem em pecado, estarem longe de Deus, estarem cada vez mais se afundando, sabe, em coisas mundanas que não agradam ao Senhor, tudo vai sendo atingido, tudo vai conspirando contra eles. E até mesmo, até o sistema ecológico, assim, até os bichos, os animais, começam a ser também atingidos, né, com aquela nuvem negra que estava, ó. Vamos ver 4, versículo 3 agora, capítulo 4, versículo 3, a gente leu até o 2, vamos ler o 3, e aqui a gente vai ver que até os animais estavam em crise também, tudo foi afetado pela falta de obediência ao Senhor daquele povo. Versículo 3: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Então aqui a gente vê, ó, olha o que acontece.
Olha o que aconteceu, olha a crise que estava vivendo aquele povo. Viveram um período de paz, de prosperidade, de muita prosperidade. O rei Jeroboão II morre, embora não seja um homem de Deus, era um homem que era bom na política. Talvez era um homem que a gente pega um homem que seja um bom falador e tal. Na política a gente identifica que é ele que a gente precisa, mas é um homem que está longe de Deus. Por um tempo eles até prosperaram, mas a Bíblia diz que tudo passa, irmãos, e só a palavra permanece, só Deus permanece. Então, se nós temos um Deus verdadeiro e você deposita a sua fé nele, nós não devemos depositar a fé em homens. E aquele povo fez isso. Então esse rei morre e as coisas começam a dar errado, começam a haver conspirações políticas, eles foram saqueados e foram buscar ajuda em lugares errados, e o povo chega nessa situação, e o profeta ele identifica isso, e ele fala: olha, Deus está irado com vocês, e eles não dão ouvidos, mas o profeta vê que aquela situação era por falta de conhecimento de Deus. Vamos ler agora o versículo 6. O profeta identifica que aquilo era por conta da falta de sabedoria, falta de conhecimento do Senhor. Ele diz assim no versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então Deus estava rejeitando aquele povo. Por quê? Porque eles viraram as costas para os princípios do Senhor. Aquele povo eles não se preocupavam mais em crescer em graça, em conhecimento. E é isso que acontece, irmãos. Quando a coisa começa a ir bem, quando a gente começa a viver um pouquinho melhor no nosso intelecto pequeno, a gente começa a entender que estamos bem e começamos a se afastar do Senhor, as coisas tendem a piorar, as coisas tendem a ir por água abaixo, porque é como se nós olhássemos para o nosso Deus e dissesse assim: olha, deixa que eu me viro, deixa que eu me viro com os meus braços, na força do meu braço, não preciso do Senhor. Mas quando a gente entende que somos dependentes do Senhor, carecemos da misericórdia do Senhor e vivemos para Ele, mesmo que talvez as coisas vá bem, nós continuamos adorando o Senhor. Porque tem aquela coisa, tem muita gente que quando as coisas estão ficando ruins, aí ora mais, aí se apega mais ao Senhor. Descobriu uma doença, se achega mais ao Senhor. Porém, quando as coisas começam a melhorar, eu até lembrei agora, o Espírito Santo me trouxe na época que meu pai teve o AVC lá em Porto Alegre. Poxa, aquela semana, todos nós abrimos uma campanha, todos nós participávamos do culto de sexta-feira. Por exemplo, hoje, eu mesmo, sexta-feira, eu não consegui participar mais. Tem algumas sextas que eu já não participo mais. Alguns também não, da minha família. Por quê? Porque meu pai está bem. Pô, legal, meu pai está bom, Deus tirou ele lá do leito, trouxe ele para casa. Mas o que será que nós, estou dando exemplo da minha família, mas o que será que a minha família está esperando? Que ele volte para o leito? Então é mais ou menos isso que eu quero dar um exemplo, que eu quero dizer que os irmãos entendam. E esse povo estava assim, irmãos. Esse povo tinha prosperado, esse povo, eles estavam vivendo um tempo de paz e acharam que não precisavam de Deus. Então foi isso que aconteceu. E aqui o profeta identifica: olha, vocês estão perecendo por falta de conhecimento. Tem que buscar Deus, tem que prosseguir a crescer no Senhor. E ele tenta, e aqui a gente vê, irmãos, a teimosia do povo, a gente vê a desobediência de um povo infiel. Mas ao mesmo tempo, durante todo o contexto da história de José, nós vemos um Deus misericordioso. Isso aqui é tudo Deus chamando eles para a presença dele, e eles não davam ouvido. E aquele povo foi piorando. E aqui o profeta ele denuncia, ele fala a questão da falta de conhecimento, e ele diz, referente também aos sacerdotes daquela época, que não
ensinavam a palavra. Era um povo que estava longe da palavra, e quando o povo ele se afasta da palavra, o povo ele não tem o ensinamento da palavra, ele não tem a verdade, irmãos. E uma pessoa sem a verdade, a pessoa sem o conhecimento, o verdadeiro conhecimento da palavra, alguém que direcione, alguém que ensine a verdade, esse povo ele vai ficando confuso, ele vai se perdendo. Esse povo ele não consegue discernir mais a verdade, porque ele não tem a verdade, ele não busca a verdade. E assim somos nós. Quanto mais longe estamos da palavra de Deus, mais difícil fica de identificar as coisas de Deus. É quase impossível. Você começa a ver tudo no carnal, até mesmo dentro da igreja, porque aqui era um povo que praticava cultos, era um povo que às vezes ia à sinagoga, no templo, eles estavam junto com aqueles sacerdotes da época, mas os líderes da época não ensinavam a verdade, não passavam para eles o caminho do Senhor, o caminho verdadeiro, e aquele povo não conseguia mais discernir a verdade. E quando você não discerne a verdade, você não vive para a verdade, você não tem vida com Deus. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. E ele foi piorando, aquele povo foi piorando. Vamos ler agora o versículo 11. A gente vai ver que o povo ele, cada vez mais foi se afundando. Em versículo 11 ele diz assim: a luxúria, o vinho velho e o vinho novo tiram o entendimento. Em algumas traduções falam tiram o coração. Irmãos, aqui a Bíblia fala da luxúria, da imoralidade, eram as condições que aquele povo vivia naquele momento. E a Bíblia diz que tudo isso, a embriaguez, o povo que está embriagado com as coisas do mundo, o povo que está envolvido com imoralidade, com tudo aquilo que não agrada a Deus, esse povo ele já não tem mais o discernimento das coisas de Deus. E a Bíblia diz que esse povo estava dessa maneira, longe do Senhor, longe de Deus, e cada vez mais se afundando, e já não conhecia mais o Deus verdadeiro, mas eles continuavam, mesmo não conhecendo a Deus, assim como muitos, dentro da igreja, não conhecem a Deus verdadeiramente, mas eles acham que estão no caminho do Senhor. Mas por quê? Por religiosidade, irmãos. Infelizmente, muitos hoje estão assim, pelo fato de, vamos dizer, bater o cartão na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trabalho nos ministérios, eu corro e tal. Mas como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está o nosso íntimo do Senhor? Esse povo estava assim, um povo religioso, irmãos. Um povo que estava vivendo só de religiosidade. Vamos ler Oséias 6, capítulo 6, versículo 6. Irmãos, a gente vai ler bastante durante aqui o contexto todo aqui de Oséias, tá? Mas não vamos sair de Oséias 6, amém? Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Olha aquilo que Deus está falando através do profeta. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Então aqui a gente vê que, e depois ele fala, e o conhecimento de Deus, mas não holocaustos. Então aqui, aquele povo, ele estava vivendo, fazendo cultos, entregando sacrifícios ao Senhor, coisas materiais, holocausto, queimando incenso, tudo mais. Aquele povo, coração, a luxúria, o que nós vimos no outro versículo, a luxúria já tinha, por isso que fala que tira o entendimento. A imoralidade, ela tira o entendimento, ela arranca o teu coração, ela deixa o teu coração como pedra. E por isso aqui, que a Bíblia está falando, Deus está falando, que eles até praticavam de cultos, iam à igreja, faziam trabalhos na igreja, dizimavam, ofertavam, participavam de ministérios, aquela loucura, vai ter festividade, corria, ajudava e tal, mas o coração não estava em Deus.
Não estava, o coração estava como pedra. Então é isso que acontece quando nós nos afastamos do Senhor, porque a nossa vida, irmãos, o nosso íntimo de Deus, na nossa casa, as nossas atitudes, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se deixa transparecer, é Cristo. Se as pessoas olharem para você e não ver Cristo, você está como esse povo aqui, ó. Você pode fazer o que você quiser, vir na igreja, ser ofertante, dizimante, uma bênção aqui em cima do louvor. Eu posso louvar bonito com a minha voz e tal, mas o meu coração está longe do Senhor, como pedra. E aqui Deus fala: não é isso que eu quero. O que eu quero é conhecimento. Então não adianta fazer tudo isso e não meditar na palavra, você não separar um momento de leitura, você não ter, sabe, intimidade com o Senhor, sabe, você ter uma vida regrada de oração. Uma vida de oração, não digo aquela coisa, sabe, rápida. De manhã eu agradeço, à noite eu agradeço também. Está valendo, Deus está contente porque eu estou agradecendo. Irmãos, Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele nos quer perto dele, sabe? Ele quer, o Senhor, a Bíblia diz que Ele trabalha no coração contrito. Então, o que seria um coração contrito? Um coração entregue ao Senhor, irmãos. Um coração misericordioso, um coração que não tem fofoca, um coração que não tem, sabe, aquela coisa. Tem até uma passagem que fala que uma das coisas que Deus mais abomina, né, de alguns pecados ali, acho que é o sétimo, que ele mais fica triste é quando uma pessoa cria contenda entre os irmãos. Irmãos, isso é uma coisa de quem está com o coração de pedra. É de quem não pode adorar a Deus. Nós não conseguimos, não podemos adorar o Senhor com os nossos corações empedrados, não tem como. Então as nossas atitudes que vai, né, é o termômetro daquilo que a gente precisa saber se estamos em Deus ou não. Não é o trabalhar na igreja, isso daí faz parte, porque a gente sabe que nós não somos salvos, né, pelas obras, nós somos salvos porque o Senhor teve misericórdia, pela graça. É um favor imerecido, né? Todos sabem disso. Então aqui ninguém merecia salvação nenhuma. Nós estávamos todos condenados ao inferno. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus Cristo, né? Pela graça. Glória a Deus por isso. Então, como somos salvos, as nossas obras mostram que somos salvos. Aí fica uma pergunta para nós: as nossas obras têm mostrado que somos salvos? Elas não vão nos salvar, quem nos salva é Jesus, mas elas vão mostrar que somos salvos. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: esse irmão é de Deus, essa irmã é de Deus. Então, assim, é pelas nossas atitudes. Como é que você tem tratado a sua esposa no seu lar? Como é que você tem tratado, sabe, o seu marido? Como é que você tem tratado os seus filhos? Como é que você tem falado, né, com os seus amigos na escola, no trabalho? Irmãos, é isso que vai mostrar que você é uma pessoa salva. O mundo aí fora está cheio de crentes aí que acham que são salvos porque vão na igreja. Isso aí já tem muito. Deus não precisa mais disso. Isso aí o inferno está cheio, irmão. Isso aí a gente não precisa entrar no meio, não. Pode isso aí. Vamos tentar caminhar na presença de Deus, sabe? Ser misericordiosos, ter um coração bondoso, um coração quebrantado, sabe? Tirar o coração de pedra. Se você sente que o seu coração está empedrado e você precisa da misericórdia do Senhor, ore e peça a Ele, assim como Davi fez. Senhor, vê se é em mim, né, um coração de pedra, e arranca, me dá um coração de carne, sonda meu coração. Temos que pedir ao Senhor, irmãos. Nós, em algum momento da nossa vida, nós temos que reconhecer isso. Amém? Vamos voltar aqui que eu já estou saindo fora. Mas, irmãos, eu estava dizendo, o povo estava muito confuso, o povo não tinha, sabe, o conhecimento de Deus, o povo estava se perdendo cada vez mais, e o povo que não tinha a verdade, a tendência é vir naquela salada e ser levado por vento de doutrinas, sabe, buscando em outros lugares, sai de uma igreja, vai para outra, tal, busca em equipes de louvor bonita, que hoje é o que mais tem, né, irmãos? Hoje é muito focado nisso daí, as igrejas, né, iluminação, aquela coisa linda. Irmão, isso aí tudo é balela, isso é balela. Deus ele opera. Eu tenho um amigo meu, um irmãozinho,
morava na roça. Ele chegou a falar: irmão, a gente chegou a comer um ovo, minha mãe chegou a fazer um ovo dividido com os 12 irmãos. A gente caminhava 6 quilômetros. Eu nunca mais esqueço disso que ele me falou. Eu nunca mais, sabe, tipo, depois que ele me falou, eu estou falando no coração, eu falei: eu nunca vou ter preguiça de ir para a igreja, sabe? Não, eu venho com muita alegria, irmãos. Eu estou vindo para a casa do Pai, adorar o Rei, aquele que é digno de toda a honra. A gente não é nada. E esse irmão disse que caminhava 6 quilômetros, chão batido de terra. Ele morava no norte, só que era bem afastado, sabe, aquelas cidadezinhas pequenininhas. E eles caminhavam 6 quilômetros batidos. Era muito difícil chover, mas quando chovia, ele falou que chegava na igrejinha lá, era uma tentinha assim de palha. Chegava lá cheio de barro nos tênis e o pregador não tinha ido. Às vezes acontecia isso muito, ele falou, porque era muito difícil o acesso. Às vezes o pregador não conseguia chegar. Chegava lá os irmãozinhos com o pé de barro também na porta da igreja. E eles, e agora? O que vamos fazer aí? Voltava 6 quilômetros para trás, voltava tudo de novo para trás, com os pés cheios de barros atolados. E eles voltavam louvando ao Senhor. E ele dizia que o culto era uma bênção, irmãos, era maravilhoso, era um povo avivado, sabe? Não tinha instrumento, não tinha nada. Aqui eu vejo, às vezes a gente erra, eu já fico todo, não, errou, continua adorando, adora o Senhor, porque a Bíblia fala que somos adoradores em espírito e verdade. É por isso que a gente não faz questão de cantores, sabe, aquele que sabe todo, não, irmãos. Aqui a gente adora, a igreja ajuda. Os irmãos ajudam a gente, quando os irmãos cantam com a gente, é uma bênção, sabe? Deus move, o Espírito Santo toca. E ele, depois que ele falou isso para mim, eu falei: que bênção, irmãos. E nunca mais, sabe, eu fiz assim. Porque às vezes batia aquela preguiça, sabe? Aquela coisa, você quer ficar sem televisão, você quer. Quem a gente é de carne, irmão. Mas aí toda vez eu lembro disso daí, não, por causa de Deus, glória a Deus. Né? É claro que não deve ser um motivo, a alegria que a gente tem é da salvação, poxa. É algo que não tem preço, né? É algo que nada pode comprar. É por isso que se alegramos em Jesus e viemos com alegria. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no capítulo 6, versículo 1. Amém? Olha o que o profeta aqui vai dizer: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele feriu e nos atará a ferida. Irmãos, aqui o povo, né? Aqui a gente vê que o povo, eles decidem se voltar para Deus. Opa, é verdade, vamos buscar a Deus. Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Mas se Deus é bonzinho. Porque quando nós lemos isso aqui, sem examinar o contexto, a gente pensa que o povo se arrependeu, aquele arrependimento genuíno. Ali até na administração dela, ela citou esse texto e falou bem que o povo estava se voltando para Deus aqui superficialmente, né? Não era um arrependimento genuíno. Por que esse povo aqui estava se voltando para Deus aqui? Vamos voltar para o Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, irmão. Ele vai nos sarar, Ele vai restaurar todas as coisas, vamos voltar a ter prosperidade. Por quê? Porque a porta apertou. Não é isso? Você vê que é um povo infiel a Deus, é um povo que se afastou do Senhor, pecou com o Senhor, prosseguiam em pecar, se afundaram até o talo de iniquidade, sabe? De todas as maneiras, né? Até o limite que eles podiam chegar em pecado, eles chegaram, e de repente eles se voltam para Deus para tentar que as coisas, né, voltem aos lugares, mas não foi um arrependimento genuíno. E aqui, diante desse contexto, a gente vê que foi um arrependimento falso, irmãos. Foi um arrependimento falso. E eles, superficialmente, eles tentam buscar a Deus. Eles falam: vinde, voltemos ao Senhor. E olha o que diz o versículo 4. E Deus aqui falando, e Deus, né, identifica que aquele povo
com a sua infinita sabedoria, ele sabia que aquele povo estava sendo falso, e Deus diz assim: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, Efraim, povo, hein? Tipo Deus falando: povinho, sem vergonha, hein? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Tipo assim, isso que vocês estão sentindo aí, eu já sei o que é. Sou Deus. Tem como ser falso com Deus, irmãos? Não. Deus, ele conhece os nossos corações, ele sabe de cada atitude, né? Às vezes nós fazemos coisas que desagradam a ele e olhamos para o lado assim, não tem ninguém vendo, mas nunca olhamos para cima, né? Porque nós sabemos que o Senhor, ele vê tudo. E o povo aqui, né, mais uma vez desagrada a Deus, né? Porque até para se voltar para o Senhor era na falsidade, não era genuíno. E o povo então continua, irmãos, se envolvendo com o mundo, com coisas mundanas, se afundando cada vez mais. Vamos ler agora, vamos ler os capítulo 7, versículo 8. Amém? Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Em outras traduções diz: é um pão que não foi virado. Amém? Então aqui Deus, ele compara, né, o povo naquele momento como um pão que não foi virado, como um bolo que não foi virado. É mais ou menos a figura de padeiro, né? O padeiro põe o pão para assar lá. Se você deixar o pão lá e ele queimar de um lado e do outro ficar, né, ele fica cru, esse pão não vai servir para nada, irmãos. De um lado vai estar queimado, né, e do outro vai estar cru. Ele não serve para ser consumido, esse pão. E assim estava o povo, queimado de um lado. Aquele povo estava queimado de um lado, queimado por suas paixões mundanas, né, queimado por aquela influência maligna do mundo, e por outro lado estava cru, né, estava inútil para ser usado por Deus. Então é assim que ficamos quando nós se envolvemos, né, com o mundo, quando nós se afundamos nas coisas mundanas, e às vezes a gente nem percebe. Não é assim aquela coisa tão progressiva, aos pouquinhos, irmãos, vamos se afundando, vamos se envolvendo com o mundo ali, um amigo aqui, uma conversinha furada ali. Ou você traz os seus amigos para Jesus, ou ele vai te levar para o mundo. E daí você fica assim, você fica como um pão queimado. Você fica cheio de paixões mundanas de um lado, e por outro lado, o lado espiritual, inútil, sem possibilidade nenhuma de ser usado por Deus. E assim que aquele povo estava. E aquele povo, ele continua se corrompendo, irmãos, mais ainda, mais e mais se afundando. E agora no capítulo 9, versículo 9, o profeta vai dizer: muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gedeia. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Então aqui a Bíblia diz que aquele povo muito profundamente se corrompeu. Então, irmãos, aqui a gente vê que aquele povo estava atolado em pecados, né? A Bíblia diz que eles muito se corromperam, e com isso, né, acabaram deixando a sua fé de lado, né? Cometendo também o pecado da apostasia, né, o abandono da fé. Porque é assim que ficamos, irmãos. Se você ficar muito tempo sem estar na presença de Deus, né, sem se voltar para o Senhor, sem participar das coisas do Senhor, sabe, as coisas que te alegram, aquilo que ocupa o seu tempo em Deus, e você voltar para o mundo e se atolar, né, no mundo por completo, você uma hora a chama se apaga e você não volta mais. Quantos exemplos nós temos, a gente vê, né, pessoas próximas, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas acredito que quase todos conhecem pessoas que aconteceram isso.
e fica muito difícil para voltar aos caminhos do Senhor. É mais fácil o Senhor alcançar aquele que é todo teimosão, aquele que, sei lá, o drogadão, o perdidão, né? E ele tem um encontro com Cristo verdadeiramente, vir para Jesus e sentir aquele primeiro amor e se firmar na presença de Deus, do que aquele que Deus operou milagres na vida dele, Deus agiu, Deus transformou a família, Deus restaurou, mas ele se afastou e depois ele não consegue voltar mais. E lá no capítulo 11, no versículo 7, olha o que a Bíblia vai dizer: como que o povo estava com a questão da fé, irmãos. Capítulo 11, versículo 7. O versículo é o 7. Amém? Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Irmãos, aqui a gente vê que Deus, o que Ele vê no povo, né, é um povo inclinado ao pecado, é um povo longe dele, é um povo que, ainda que os seus lábios chamavam, né, o Altíssimo, não tinha exaltação naquilo, não tinha adoração, né? E quando se afastamos do Senhor, quando a gente dá lugar às coisas do mundo, é isso que acontece, irmãos. Nós achamos que estamos agradando a Deus de alguma forma, né? Às vezes vemos a igreja, glorificamos, né, com os nossos lábios, mas o nosso coração fica longe do Senhor, e naquilo não tem adoração, porque a adoração ela não vem somente dos lábios, né? Primeiro ela nasce no nosso coração, e daí se transporta, e através dos nossos lábios nós adoramos ao Senhor, mas vem do coração. Então aquele povo era um povo inclinado ao pecado, né? Assim como aquela mulher que durante anos, né, ficou inclinada, aquele povo era daquela forma, era doente, era um povo que, olhando assim aos olhos, né, aos nossos olhos carnais, a gente não veria mais solução. É claro que para Deus, e aqui durante todo o contexto, a gente vê a misericórdia do Senhor, a gente vê uma promessa de restauração para aquele povo, mas aqui ainda assim era um povo inclinado, né, a ídolos, inclinado ao pecado, à imoralidade, e estavam atolados em tudo aquilo que afasta do Senhor. Vamos ler o capítulo 13, verso 2. E aqui a gente vai ver que era um povo que estava entregue, né, a ídolos, a idolatria. Capítulo 13, versículo 2. E agora multiplicaram pecados da sua prata, e agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artistas, dos quais dizem: os homens se sacrificam, beijem os bezerros. Então aqui a gente vê que eles criam ídolos, né? Aqui aquele povo, irmãos, os ídolos eram literalmente, né, criados, imagens, aquelas esculturas. Mas nós, nos dias de hoje, os nossos ídolos podem ser muitos, irmãos. Podem ser até mesmo da nossa família, os nossos filhos, né? O seu esposo, a sua esposa, não sei, de repente um cantor, um líder espiritual, um time de futebol, um amigo. E aquele povo inclinado ao pecado, eles vão e criam ídolos e passam por cima, né, da autoridade de Deus. Vejam a situação, irmãos, desse povo. A situação que aquele reino chegou. Deus ele manda os profetas, né? Deus ele tenta cuidar, tenta alertar, e aquele povo não dá ouvidos mais.
Aquele povo era um povo que perseguia os profetas, que matavam os profetas. Era um povo que parecia já não ter mais solução. Irmãos, então Deus, depois de tudo isso, depois de alertar o povo, depois de tentar recuperar aquele povo com a sua misericórdia, Ele então, aí sim, depois ele levanta Oséias de uma forma diferente, porque todos os profetas, quando a gente vai ver até mesmo os profetas menores, os 11 outros profetas, a gente vai ver sempre Deus falando através da vida deles, assim como Deus também usou Oséias, mas ele levantava os profetas e mandava os profetas levar uma mensagem para o povo: olha, o Senhor diz assim, o Senhor vai fazer assim. E com Oséias foi diferente, irmãos. Oséias, ele dá uma ordem para Oséias, e Deus levanta Oséias então, para aquele povo infiel. E a gente vai ver aqui no cenário todo do Velho Testamento, sempre Deus como marido e o povo como a esposa. E então ele vai e manda Oséias se casar com uma prostituta, E daí, no caso, Oséias, ele vai encarnar a mensagem, ele vai ser a própria mensagem. A vida dele vai servir como mensagem para o povo. Não vai ser simplesmente, olha, Deus está mandando dizer isso, não. Meio que Oséias vai viver a mensagem. Ele e sua família vai servir de mensagem nas mãos do Senhor. Amém? Irmãos, está dando para entender aqui? Amém. Glória a Deus. Vou tentar acelerar um pouquinho. E daí, Deus vai e manda Oséias se casar com uma mulher prostituta. Vamos ler lá de novo, Oséias capítulo 1, versículo 2, só para a gente retomar aqui o início do contexto. Versículo 2: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias. Aqui é o início. Então veja que Deus não está falando: olha, Oséias, vai para o povo e diz isso ou aquilo. Não, ele diz diretamente para Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições, filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Então aqui, irmãos, a gente vê que Deus dá uma ordem a ele, e aqui a gente vê a obediência desse irmão. Porque imagine, imagine Deus mandar você se casar com uma pessoa prostituta, você saber que vai ser traído, a sua reputação vai lá embaixo. E para um profeta da época ainda, profeta que todas as vezes que Deus levantava um profeta eram homens respeitados, embora muitos deles foram perseguidos, mas eram homens que as pessoas sabiam que eram homens de Deus. Então tinha um certo respeito por esses homens. E Oséias, Deus vai e fala: olha, você vai se casar com uma prostituta, está preparado? E ele vai lá e obedece ao Senhor. Prontamente ele obedece ao Senhor. E a Bíblia diz que ele se casa com uma mulher chamada Gomer, uma mulher fiel, uma mulher que futuramente, depois de não muito tempo, ela vai se prostituir, ela vai trair Oséias, ela vai cometer esse ato de traição com seu marido. E daí a gente vê que ela, sem saber, ela vai ser a representação. Deus coloca ela como uma representação do povo de Deus naquele momento, aquele povo infiel. Assim como ela era infiel ao seu marido, o povo também era infiel. E daí, nesse contexto, não somente a gente vemos que o casamento de Oséias vai ser a própria carta ao povo, mas também a vida dos seus filhos. Vamos ler agora Oséias, capítulo 1, versículo 3 agora, irmãos. Então vejam aqui, foi, pois, e tomou a Gomer. Aqui fala que ele se casou com Gomer,
filha de Iblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui a Bíblia está dizendo que ele se casou com ela e depois ela engravidou de Oséias, porque a Bíblia está falando, e lhe deu um filho, certo? Então esse primeiro filho, Oséias, sabia que era, o filho era dele, e Deus manda, ele colocar o nome desse filho de Gisrael. Irmãos, esse nome ele significava derramamento de sangue, porque esse nome Gisrael, era um nome onde teve derramamento de sangue, teve muita morte, que eu não me recordo muito bem agora, mas onde teve o assassinato, da linhagem de Davi, e teve esse assassinato. Então o nome dessa criança estava representando que haveria derramamento de sangue, que o Senhor ia permitir isso pela teimosia do povo. Então o filho de Oséias aqui era a própria carta para o povo, dizendo: olha, pela desobediência de vocês, pelo pecado de vocês, eu vou permitir derramamento de sangue. Então Deus ia permitir isso, o povo ia sofrer isso. E daí em seguida nasce o segundo filho. Vamos ler lá Oséias, capítulo 1, versículo 6. Amém, todos? E tornou ela a conceber um filho, uma filha, e disse Deus: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Irmãos, aqui a Bíblia diz que ela concebeu, ela deu à luz, mas não deu filho a Oséias. A gente vê claramente aqui a Bíblia falando que ela teve sim uma filha, e Deus mandando colocar o nome de Lo-ruama, mas aqui a Bíblia já não fala que deu um filho a Oséias. Então aqui, irmãos, provavelmente já é um filho de um adultério, já é um filho que talvez não seja de Oséias, E Deus manda colocar esse nome, e é um nome que quer dizer desfavorecida, Então ali era uma carta para o povo dizendo que: olha, vocês agora são um povo que não tem mais o meu favor. Então todo mundo que via aquela filha de Oséias, talvez as pessoas que esbarravam nele na rua e perguntavam: olha, essa filha sua, como é que se chama? E ele falava: desfavorecida. Nossa, que nome estranho, mas por que esse nome? Porque esse nome foi Deus que mandou colocar, É uma mensagem para vocês saberem que vocês não vão ter mais o favor de Deus. Então aqui a gente vê que a vida de Oséias, a família dos filhos de Oséias são usados, assim, eles encarnam a carta de Deus para aquele povo. É como se Deus quisesse que Oséias sentisse na pele também o que ele estava sentindo, Porque aqui Oséias, ele sente, a ferida daquela traição. Ele sente aquelas traições daquela mulher, aquela mulher que era adúltera. E logo em seguida, então, nasce a terceira criança, o terceiro filho. Agora no versículo 8 e 9. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe o nome de Lo-ami, porque vós não sois mais meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então aqui nasce a terceira criança, irmãos. E Deus ele manda colocar esse nome, Lo-ami, certo? É um nome que quer dizer não meu povo. Para Oséias, não meu filho. Irmãos, nessa altura que Oséias já sabia que o filho e a filha, esse filho por último que nasceu e a filha já não era mais filho deles, filho dele, Porque aqui a Bíblia também fala que ela só concedeu e não deu o filho. Então aqui
Oséias já tem certeza de que ele estava sendo traído, né? Ficou muito claro. E a mensagem aqui para o povo eu não sou mais o Deus de vocês. Deus é como se Deus estivesse se retirando ali de campo, né? E deixando aquele povo à própria sorte, porque o povo não queria nada com Deus. Então Deus, através desse último filho aqui, teoricamente de Oséias, a carta era essa, para que o povo soubesse que eles já não pertenciam mais a esse Deus. E depois disso, irmãos, Gomer então sai de casa, né? Durante a Bíblia aqui, o contexto, a gente continua lendo, a gente vai ver que ela sai de casa, ela vai se prostituir, né? Fora, e ela se vende, né? A um cafetão, vamos dizer assim, da época, e esse homem ele é dono dela, e esse homem ele também tem envolvimentos com rituais pagões, e essa mulher se envolve com rituais, né? Aqueles rituais de antigamente a Baal, rituais sexuais, e ela se consagra a esses deuses, e Oséias até, né, manda iguarias, manda presentes para aquela mulher, e ela não reconhece que vem de Oséias, ela já não quer mais saber nada com Oséias, e abandona totalmente a sua vida íntegra, e se entrega totalmente ao adultério, à prostituição, e até mesmo acha que essas iguarias, esses presentes que Oséias manda para ela, foi o Deus Baal que mandou, e acha que, né, tudo aquilo vem de Baal, ela entende dessa forma. Mas depois, mais à frente, nós vamos ver que, assim como Deus ele tem misericórdia, Oséias então, num simples, né, dia caminhando sobre as ruas de Samaria, ele triste, né, por ser um profeta e ter sido traído, a sua reputação tinha se jogado no lixo ali. A gente imagina, né, naquela época as pessoas olhando para o profeta e vendo toda aquela história do profeta, toda aquela tristeza, né, o profeta sendo traído pela mulher, os seus filhos com esses nomes. E daí ele vê um dia, né, essa mulher, Gomer, ele vê ela sendo vendida no leilão, né, por esse homem que era o cafetão, que era o dono dela, e ele vai e ele compra ela. Lá no capítulo 3, versículo 2, a Bíblia vai dizer como ele pagou. Ele diz assim: e comprei-a para mim por 15 peças de prata, o homer, e meio homer de cevada. Então aqui a gente vê que Oséias compra essa mulher, irmãos. Ele compra ela de volta. Então depois de tudo que ele passou, ele ainda compra. Mas aqui talvez quem estava vendo de fora, as pessoas, aquele povo daquela época, olhando ele comprar aquela mulher de volta, aquela mulher que o traiu, aquela mulher que o humilhou, aquela mulher que fez tudo aquilo com ele, né? E ele tentando agradar, aquele marido que fez de tudo, né, para ter a sua mulher perto, assim como Deus. Assim como Deus com aquele povo fez de tudo para ter aquele povo perto, fez de tudo para recuperar aquele povo, assim Oséias também fez. Mas aqui, depois de tudo isso, ele compra, e a gente talvez possa imaginar: poxa, dessa vez ele vai se vingar. Por quê? Ele comeu o pão que amassou com essa mulher. Então agora é a chance de ele se vingar. E ele tem chance de fazer isso, porque ele compra, agora ela é uma propriedade dele. E naquela época quem comprava essas mulheres, aquelas mulheres que eram como escravas, então eles faziam o que quiseram, né, com aquelas mulheres. E aqui a gente imagina que ele vai judiar, agora eu vou humilhar, eu vou talvez até matar essa mulher, depois de tudo que ela fez. Mas irmãos, ele olha para aquela mulher e age com compaixão, irmãos. Assim como Deus, né? Assim como Deus, depois de tudo aquilo que esse povo fez, ele olha para o povo, não tirando as consequências, porque aquilo que nós fazemos, tudo que plantamos nós vamos colher, tudo há consequências,
né? Deus ele nunca vai retirar as consequências, não, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Então, mesmo que Ele é o Deus que restaura, o Deus que Ele nos faz reviver nele, Ele permite passarmos por certas coisas, até mesmo por correção. O nosso Deus não é como aquele pai que passa a mão na cabeça do filho, aquele pai que vê o filho fazendo coisa errada e por amor, poxa, se compadece, não, o Senhor ele permite, aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar, mas Ele olha para o povo com compaixão e diz ao povo, e assim como Oséias olhou para aquela mulher e disse: não, eu vou cuidar de você, eu vou tentar restaurar a sua vida, eu vou orar por você, eu vou caminhar com você para que você saia da situação, para que você volte para casa, para que você volte a ser a minha esposa, eu vou te amar. Então é isso que Deus faz com aquele povo. Vamos ler o versículo 3 agora. Nós lemos o 2, onde fala que ele comprou ela, e o 3 ele diz assim: e tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Olha aqui, irmãos, a gente vê Oséias tratando aquela mulher com amor, e ele fala: eu vou te esperar, eu vou esperar o tempo que for para você, sabe, se voltar para mim novamente. E aqui ele tem toda a certeza que aquela mulher vai ser recuperada, né? E age com compaixão e traz ela para casa de volta. E ele diz que ela vai ficar com ele, né? E que não vai ser de outros homens. Aqui Oséias tem certeza, irmão. Aqui ele coloca a fé em ação. E aqui nós vemos a misericórdia de Deus, porque quando Oséias compra essa mulher de volta, é Deus que manda ele ir lá e comprar ela de volta, né? E Deus coloca a semente no coração dele de amor por aquela mulher novamente. Então Oséias age com misericórdia. E assim também, irmãos, é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Vamos ler agora o versículo 5 para fechar. Depois, olha aqui, já é Deus falando do povo. Depois se tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos seus dias. Então aqui é Deus confirmando que aquele povo se voltaria para Deus, né? Eles recuperariam, no caso, a sua fé e se voltariam para o Senhor, e o Senhor de braços abertos, irmãos. Assim como essa história, né? Essa história falou muito ao meu coração, uma história que eu achei muito linda da parte do Senhor, tratando com um povo infiel. E muitas das vezes nós somos infiéis, irmãos. Nós somos infiéis com o Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, nós pecamos. E quem aqui, né, nunca provou da misericórdia de Deus? Se nós estamos aqui é porque o Senhor teve misericórdia. E aqui no finalzinho o Senhor age com misericórdia, assim como Oséias agiu com aquela mulher com misericórdia, assim também o Senhor é com cada um de nós. Então, você que talvez, por algum motivo, irmãos, se afastou um pouco do Senhor, por dificuldades, talvez por julgamentos, talvez por algum trauma, por falta de perdão, você que se sentiu longe do Senhor por algum momento, saiba que o Senhor está de braços abertos, irmãos. O nosso Deus é isso aqui, é misericórdia. Amém? Assim como Oséias recebeu aquela mulher de volta, assim o Senhor sempre nos recebe de volta. Amém? Que essa palavra fique no teu coração e que o Senhor possa quebrantar os nossos corações e que possamos a cada dia se voltar mais ao Senhor.